Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com o nosso programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia agradabilíssima dela, a querida educadora, filha de Herculano, Heloísa Pires. Sempre uma satisfação, toda quinta-feira, às 20 horas, no nosso canal. E o pessoal comenta, não é? Não tem um vídeo desse de Dona Heloísa que o pessoal não participe, não comente, né? Pessoal que adora a obra de Herculano e a figura de Herculano, né? Dona Heloísa, vou fazer a prece inicial para a gente ir ao trabalho, né? Então, Bom, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade da encarnação, da reencarnação, e que possa o professor Herculano Pires, na noite de hoje, nos esclarecer um pouco mais sobre esses temas do nascer de novo, da ressurreição e da reencarnação, das experiências sobre reencarnação, e que possamos compreender que a vida é um somatório, como as contas de um colar, várias vidas, vários mestres. E essa vida aqui é importante para a nossa evolução, ela é uma continha do colar. Possamos sair daqui melhores do que entramos. Então, pedindo permissão, primeiramente, ao professor Herculano Pires, pedindo permissão a Jesus e a Deus, nosso Pai de bondade infinita, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa, boa noite. Como é que está aí esse frio de São Paulo? A senhora está bem? eu tive uma gripinha, mas faz parte. Eu não tomei a vacina porque tomei todas as de Covid e falei para uma velha senhora, mas uma vacina vai dar problema. Mas antes a gripe do que problema. A senhora está um pouquinho fanha, um pouquinho, É, mas a sua voz é tão bonita que fica mais bonita ainda. Até fanha tem a voz você é bonita. generoso, você é generoso, filho. Eu falei que na outra eu virei com vozeirão para cantar ópera. Me encanta. E eu não consigo cantar nem samba, é um horror. Venha para essa obra, vou estar na primeira fila, viu? Vou estar na primeira fila. Dona Heloísa, Batendo pau. Sim. mas a gente entrou aqui, pessoal, vocês sabem, né? O pessoal sabe de tudo, né, Dona Heloísa? Que há uma conversa, a gente fica conversando, né? Chega um momento que a gente diz, Ave Maria, Dona Heloísa, vamos conversar, senão passa o tempo todo, né? Então, Dona Heloísa falando sobre essa gripinha, e eu perguntei a Dona Heloísa, como era Herculano com a saúde, era cuidadoso, ela disse que ele era muito cuidadoso, só que, Dona Heloísa, eu vou pedir para ela, que ela falou para mim, ela falar para vocês, ela me trouxe uma verdadeira revelação. Né? Eu, inclusive, divulgo em rede social, eu sou vegetariano, Dona Heloísa, desde 18 anos. Né? Agora, eu digo ao pessoal que minha esposa, minhas filhas comem carne, eu não sou ecoterrorista, terrorista do vegetarianismo, né? Então, mas eu fiquei encantado aqui. Vejam bem que tem coisas que a gente pensa que já sabe tudo da vida de Herculano, a gente não sabe nada. Dona Heloísa me revelou um fato aqui. Dona Heloísa, Herculano Pires comia carne animal, Dona Heloísa? Olha, a avó, o Herculano era o mais velho dos filhos. E ele, desde pequenininho, dizia a avó Bonina, mãe do meu pai, ele não comia carne, ele cuspia, ele devolvia, ela ficava nervosa e tinha medo que ele influenciasse os outros. Não, todos os outros adoravam carne. O pai não gostava nem do cheiro da carne. No Natal, a mesa era dividida. De um lado, leitão para o meu avô Ferraz. O meu avô gostava de tudo, um homem maravilhoso, mas ele gostava de carne. O pai não. Do lado do meu pai era torta de palmito, saladas. Nunca, diz a avó, nunca conseguiu fazer o pai comer carne.
E eu digo, ele deve ter vindo da Índia, num respeito profundo aos animais. Então, eu acho que eu tive reencarnação na Índia também, viu? Mas, dona Heloísa, me diga uma coisa, eu estou analisando aqui. O que a gente faz usando o raciocínio, porque eu fui ler, tomei uma decisão de não comer carne, rapazinho, né? Mas Herculano, digamos assim, foi por instinto. O espírito dele já era vegetariano, né? Ele rejeitou a carne, segundo a avó Bonina, mãe do meu pai, desde o primeiro momento. Ele tinha horror, quando criança, ele cuspia, ele chorava, ele não queria. E ele era um bebê, foi uma criança tão boa, que a avó teve que aceitar. Dona Virgínia acompanhava ele nessa dieta, não. Ah, não, minha mãe adorava um bifinho, adorava um franguinho. Minha mãe era linda, querida, mas eu notei uma coisa, ela esperava todo mundo se servir. Aí ela dizia que ela gostava do pescoço da asa. Eu tenho agora para mim que ela deixava uma melhor parte para a família e que ela ficou gostando do. A minha mãe é linda, é muito humilde, com aquela filharada, com 4 irmãs, 3 irmãos, todo mundo junto, aquela mesa enorme, sempre rindo, brincando, atendendo a todo mundo, mas firme. Bom, a prova que a gente não deve impor nada, né, dona Heloísa? E o livro dos Espíritos, o livro base da nossa doutrina, os Espíritos respondem a Kardec, né? Num planeta de expiação como o vosso, a carne ainda alimenta a carne. Né? Né? É, porque às vezes o próprio médico aconselha em alguns casos, né? Precisa comer a carne, que tem muitos elementos. É claro que a ciência se desenvolve e surgem os mesmos elementos sem sacrificarmos nossos irmãozinhos. Mas eu ainda também, eu gosto muito de frango e adorava salmão. O cheiro já me enjoa, mas gosto de tilápia e gosto de um bifinho de vez em quando. A carne ainda me alimenta, mas vou evoluir nesse ponto. Dona Heloísa, eu vou brincar com a senhora como eu brinco com minhas filhas e minha esposa, viu? A senhora, feito elas, é vampirinha ainda, viu? É vampirinha. Dona Heloísa, eu estou brincando. Olha, o pessoal diz, às vezes, para me chacoalhar, né? Na família, meus primos, né? Ah, Bruno, tu é vegetariano? Hitler também era vegetariano. É Mas todo mundo. eu costumo dizer, dona Heloísa, assim, né? Não é o vegetarianismo que leva à evolução espiritual. Não é. Agora, a evolução espiritual um dia vai levar a humanidade ao vegetarianismo. A senhora concorda com isso? Pensa assim? Claro, porque eu já fico pensando, coitadinho, rebanhos e rebanhos que nascem, são engordados e matamos para comer. Isso é bárbaro, isso é muito primitivo. E as galinhinhas, aqueles pintinhos lindos, crescem com sacrifício, não deixam nem dormir direito para as galinhas botarem ovos. Quer dizer, sacrificamos os nossos irmãozinhos menores, como diria São Francisco de Assis, por um gosto, vontade de comer, fazem churrasco, anunciam. Peru, coitado do Peru, o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, acabam com os perus, recheiam, enfeitam. Meu Deus, somos bárbaros. Repetimos, às vezes, os banquetes de Roma. Está chegando a hora de parar, racionalmente. E por responsabilidade eu tenho que dizer uma coisa, né? Porque a gente fica. Herculano já nasceu, o espírito dele já era vegetariano, né? Mas a gente que se tornou vegetariano depois, não se empolgar muito, porque Jesus dizia uma coisa muito certa, né? O pior não é o que entra pela boca, mas sim o que sai, porque vem do coração, né? Então, Mas vai haver uma revolução no tratamento dos animais, na criação, em tudo,
quando o homem resolver não comer carne. É uma mudança, vai haver uma transformação que nós nem podemos aquilatar ainda. E vai ser muito bom para os animaizinhos. Olha, para encerrar, dona Luiz, eu entrevistei a doutora Ivênia Prada, né, que é maravilhosa. Ela é linda. Olha, o que ela mostrou que acontece nos matadores, né? Meu Deus do céu, dona Heloísa, pelo amor de É Deus. muita maldade. Nós somos muito maus ainda para satisfazer um gosto e nem temos o cuidado de dar uma boa vida para eles. Pensamos em engordá-los para nos alimentarem com uma carne muito gostosa. Pode! É triste, século XXI. Como dizia André Luiz, o espírito André Luiz, em Missionários da Luz, no futuro o estábulo será sagrado quanto o lar, né? Será sagrado. Jesus nasceu no meio, o pai dizia, mas é claro, porque naquela época, nas casas menos ricas, havia o estábulo que dava calor. E ali foi. Talvez seja também um convite, todos nossos irmãos, o respeito dos animais para conosco, antes que eles conheçam do que somos capazes, nos amam. Nós, os cãezinhos, olham com tanto amor, então temos muito que aprender com os animais, ditos irracionais. Que bom, que bom. Dona Heloísa, a gente passava um programa desse todo falando sobre o vegetarianismo, né? Mas vamos à obra de hoje de Herculano, né? O infinito e o finito, né? Dona Heloísa, mostra sua capa aí, que a capa de Dona Heloísa é diferente do meu, né? Olha que capa linda. Eu acho que ela é mais, não sei se ela é mais antiga ou mais moderna, eu nunca sei. Dona Heloísa, eu prefiro, às vezes, as capas mais antigas, né? Eu tenho as duas edições do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas eu gosto mais daquele azulzinho com Cruzeiro do Sul, as estrelinhas, né? O pessoal tinha cuidado, né, com a arte das capas. Nossa, é a gentileza, né? A suavidade me encanta. Mas essa capa que você falou, eu não conheço, eu nasci muito depois. Deixa eu elogiar aqui como belíssimas são as capas da Paideia. Da Paideia. Então, Com exceção do livro Vampirismo. E São Molina horrível. e Herculaninho, a única que eu não gosto ali da Paideia é Você Vampirismo. falou para ele? Você falou para o Herculaninho? Falei, quando entrevistei ele, eu toquei. Ele riu, ficou rindo. Ficou rindo. Ele é muito alegre. Aquela capa é terrível. É, mas porque dá trabalho pegar, tirar tudinho, botar outra. Mas quando eu digo, quando acabar, numa nova, Isso, isso. novas edições, né? O vampirinho simpático, que aquele está tenebroso. Minhas três perguntas para a senhora sobre reencarnação, né? Herculano, na obra, ele começa com aquela afirmativa de Jesus, que ele disse que foi uma aula magna de Jesus, né? Quando disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então, o mestre, o maior mestre da humanidade de todos os tempos, ratificou a reencarnação, não foi, dona Heloísa? Foi lindo e mais interessante, eu acho, que Nicodemos, entre os judeus, existia reencarnação misturada, mas Nicodemos não entendeu. Jesus disse: como, mestre? Vou ter que voltar à barriga da minha mãe? Olha, um sábio. E Jesus disse: se não me entendeis quando vos falo das coisas materiais, como me entendereis se vos falasse das espirituais? Incrível! Nicodemos, o querido Nicodemos, não entendeu. E a gente não pode provar nenhuma reencarnação, né? A gente diz sempre é uma hipótese. Até a senhora foi muito honesta com a de Herculano ser Alexandre Herculano, mas tem uma que a gente pode afirmar, não é, dona Heloísa? Que Elias era a reencarnação de João Batista porque veio da boca também de Jesus, não é? É, Jesus. E os dois lindos, tanto João Batista quanto Elias. E acho lindo quando Jesus, encarnado, conversa com Moisés e Elias.
Perfeito. Eles estavam materializados, né? Alguns discípulos até dormiam. Eu achei lindo aquela prova de que a mediunidade também é um fato natural e desejável. Tá, os princípios espíritas estão repletos ali no Novo Testamento, na passagem de Jesus na Terra, né? Reencarnação, mediunidade. Mas, dona Heloísa, eu queria que a senhora esclarecesse aqui, porque Herculano diz que, desde os judeus, a senhora, inclusive, tocou aí de leve, desde os judeus já havia uma incompreensão entre ressurreição e reencarnação. E hoje, muita gente que não conhece o Espiritismo ainda faz essa confusão. A gente nota pelas perguntas infantis, às vezes, né? Como é tomar É, o corpo de novo? A senhora podia explicar essa diferença que havia? é a diferença na compreensão do homem. O pai diz num livro lindo, Ciência Admirável, a ciência começou a desenvolver mais e ficou arrogante. Contra a superstição da religião, ela caiu no absurdo de negar a existência do mundo espiritual e do nosso espírito. Ela mutilou o homem. O homem mutilado não conseguiu se entender nem se fazer entender. É preciso, diz o pai, compreendermos a apresentação do Espiritismo que vem dos séculos, ainda confusa, mas vem. Somos um indivíduo trino, mente extrafísica revestida de perispírito, que a parapsicologia chama de corpo bioplásmico, e nos comunicando através de um laço fluídico, agindo sobre o corpo físico enquanto encarnados. O homem trino é mais facilmente compreendido, até pela psicologia, que não consegue entender o homem mutilado. E o mundo também mutilaram, cortaram o mundo espiritual, o mundo inteligível de Platão. Sobrou o mundo sensível. Mas se a mente, como diz Heine, criador da parapsicologia, é extrafísica e por vias não físicas age sobre o mundo físico, como vamos entender o mundo físico apenas mutilado e com a ação de um homem mutilado? Aí surgiu o materialismo, que é a negação de tudo e cria muitos problemas. Tanto que Sartre vai estudar o existente, não estuda nada, ele acaba com o existente. Ele diz: o existente não consegue transcender, não existe, é uma paixão inútil. Nossa, nunca viu afundar tanto homem no desânimo, no barro da terra, na inutilidade. Dona Luísa, a senhora falou aí como Herculano definia bem as coisas, né? O homem trino, né? Espírito, É lindo. corpo É, eu trino. também, eu fico às vezes parada, eu falo, eu não acredito. De onde ele tira essas ideias maravilhosas? Esse espírito é lindo demais. Porque até as religiões param na morte, né? E afirmam que o homem é apenas corpo e alma, né? Aí vem Herculano, alma a gente sabe hoje também que é um espírito encarnado, mas vem Herculano, o homem é trino, né? Então, É, depois do desencarne, a gente leva o nosso perispírito, né? Por isso que lá não tem doença, não tem enfermidade, né? Não tem os espíritos em situação de equilíbrio, né? Mas, dona Heloísa, vamos lá. Eu fico impressionado novamente, eu não paro de me impressionar com Herculano. Essa de hoje, eu também, uma eu também. descoberta para mim, que ele é vegetariano, eu estou aqui ainda em estado alterado aqui, né? Estou vibrando com essa informação. Mas, dona Heloísa, Herculano era muito atualizado. E quando ele abordava um tema, sempre Herculano gostava de fazer uma ponte das novas descobertas com o ensinamento ancestral, né? Ele fazia essa ponte. Aí me diga uma coisa, Herculano saudou também, né, as novas experiências, os grandes pesquisadores que estudaram e comprovaram a reencarnação. Aqui ele cita o professor Ian Stevenson, né? Ou Ian Stevenson, né? É, ele, ele participou de reuniões com o Ian,
participou de reuniões na AME São Paulo, dos médicos espíritas, falava nas várias universidades, inclusive a protestante gostava muito que ele fosse fazer palestra, e eram esclarecidos, agora eu não sei mais como são. E nesse livro lindo, 20 casos sugestivos de reencarnação, existem histórias interessantes que só se consegue explicar à luz da reencarnação, como, por exemplo, a de uma criança que nasce na Índia e chorava desesperada quando aparecia o barbeiro. Se escondia atrás dos pais. Levaram aos pesquisadores e a criança contou que numa encarnação ela mergulhou numa outra vida e contou que o barbeiro a mataram. O mesmo barbeiro continuava vivo, mataram aquela criança. Os pais até mudaram de região com medo que o barbeiro tornasse a matá-la. Mas olha como estava gravado, a bênção do esquecimento. Tem gente que diz, devíamos lembrar. Eu não quero lembrar meu passado. A maioria de nós fez coisas terríveis. E agora a gente se sente bonzinho, está feliz, ou estou melhorando. Já pensou lembrar? Não. Então, na Índia, eles costumam perguntar, mas o trabalho de Ian Stevenson, que é nos Estados Unidos, ele usa alguns casos da Índia, mas a maioria dos casos ele é dos Estados Unidos. E tem outro livro, Crianças que Reencarnam, esqueci o nome da autora, também incrível, ela conta casos de crianças dos Estados Unidos que lembram a reencarnação. E o Dr. Brian, que é psiquiatra americano que escreveu muitas vidas, muitos mestres, escreve a introdução do livro. São dois pesquisadores, ela, se não me engano, é uma moça, e ele, o Dr. Brian. Muito lindo. Contam também o caso de um menino que, de repente, começou a se desesperar. Tinha 6, 8 anos, quando ouvia barulhos. Ele ficava louco. Aquela estimulação fez vir ao cérebro relação espírito-corpo. Kardec, o ser do corpo, Herculano, esse livro. Fez vir ao cérebro e se gravar uma experiência da vida passada. E o menino ficava tão alterado que eles pediram para um amigo que estudava a vida passada ver o caso do menino. E descobriram que ele participara de uma guerra. E o que eu ferira mais é que ele matara muita gente. Quando ele mergulha no passado, ele diz, eu não quero matar, eu não quero matar. Olha o barulho. E depois ele lembra também que ele levou um tiro no braço e que sofreu muito. À medida que ele conversa, o Emmanuel diz que não é bom lembrar as vidas passadas, eu concordo. Mas, nesse caso, como o senhor foi muito cauteloso e como não era nada grave, fez bem para o menino. Mas, por favor, a vida presente já requer esforço. Vamos deixar a passada de molho. Dona Luísa, mas eu ainda vou lhe fazer uma pergunta de outra forma. Sei que a senhora não quer se lembrar de outras encarnações e que a gente cometeu barbaridades, mas eu vou tentar fazer a pergunta de outra forma daqui a pouco. Dona Luísa, lendo essa obra de Herculano, há muitos anos atrás, eu comprei a obra de Ian Stevenson, né? 20 casos sugestivos de reencarnação, que o título aqui no Brasil ficou Reencarnação. Mas aqui ele explica que o título é o livro é Os 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Mais de 200 casos o Ian Stevenson pesquisou, ele botou os mais sugestivos, né? Mas, dona Heloísa, tem mais. Veja que coisa interessante. Eu comprei do professor Ian Stevenson mais 2 livros. Crianças que se lembram de vidas passadas. Crianças que se lembram de vidas passadas. Mas o que eu mais fiquei interessado, porque o pessoal diz que na Índia, aquelas crianças que se lembram de vidas passadas é por causa da cultura, que já faz com que a criança acredite nessas coisas, né? Aí ela diz que se lembra, mas o professor Ian Stevenson, ele estudou
casos europeus de crianças que se lembram de reencarnação passada. Na Europa, dona Heloísa. Então, veja bem, quer dizer, isso está... Uma criança é de forma espontânea, não é? Que ainda está no comecinho da vida, se lembra, né, de coisas do passado. Mas aí vou para a dona Heloísa Pires. Eu já sei, a senhora não quer saber de vidas passadas. A gente errou bem. Eu tenho ideias indefinidas de uma vida que eu amei, mas não sei se eu estava encarnado num plano espiritual, que eu era freira, orando, orando, orando. Essa eu gostei, me permiti lembrar, mas indefinidas. Mas não mergulhei mais. Falei, vamos parar, gente, que eu estou muito feliz. Olhando os corruptos, eu digo, nossa, como eu estou bem, evoluí. Não, mas Então, eu vou perguntar à senhora de outra forma, né? Porque eu gosto muito da senhora. Dona Heloísa, eu converso com Dona Heloísa vê filmes, descobri uma afinidade. Dona Heloísa adora o canal History, ela vê muito o canal History. Aí eu quero saber de Heloísa, vamos esses documentários aí. Dona Heloísa, quando a gente vê a história das civilizações, né, das grandes raças, dos grandes povos, o que é que toca a alma de Dona Heloísa, os lugares? quando eu fui na França, fui no congresso lá em Paris, nossa, eu estive em Paris em alguma encarnação. Quando eu fui para Barcelona, nesse ou no outro, eu ia em todo congresso espírita, adorava e adoro. Em Barcelona, eu entrei na catedral, eu quase desmaiei. Eu sou tijolinho, eu não sinto nada. Eu trabalho na orientação, no mediúnico, mas não recebo espírito. Só tenho inspirações, intuições. Eu tive que sair da catedral sem estar lá fora. Eu gostaria de aprofundar a experiência, mas melhor não. Não perguntei para os que se diziam entendidos que estavam lá. Procure esquecer esse fato e mergulho novamente em Paris e em Portugal, que eu também amo. Em Portugal, eu fui várias vezes com o seu Licínio e Dalina, que tinham lá o Centro Perdão e Caridade, e pediram, minha mãe cedeu gratuitamente, claro, como sempre cediam todas as traduções do pai, para o centro dele. E eles publicaram o Evangelho com a tradução do pai. Hoje parece que já publicaram outra. Então, são países que falam alto ao meu coração. Olha aí, Paris é demais. a senhora falou aí Paris, mas uma coisa me chamou muito a atenção, Dona Heloísa, veja bem. A gente não reencarna sozinho, a gente reencarna em clã, com aqueles espíritos afins, e também outros não afins também, por causa do passado. Mas veja bem, a gente tem informação que é uma informação fidedigna, embora comprovação 100% a gente não tem, que Herculano foi Alexandre Herculano, né, o poeta português, e depois foi para Paris, Dona Heloísa. Olha lá. Aí, olha as duas lembranças de Heloísa. Portugal, que toca a senhora, não é lembrança, que toca muito Portugal e Paris. Exatamente onde Alexandre Herculano perambulou no passado, tudo indica, Portugal e França, né? Mas são mesmo lindos, né? Portugal e França. Fui para o Canadá, não senti nada. Achei bonito, estava calor, graças a Deus não estava aquele frio terrível, senão eu sofreria. Mas era como se eu estivesse no Brasil, em uma cidade. Mas Paris falou mais alto ao meu coração, muito, muito alto. Agora espero, eu brinco com umas amigas minhas, que eu não quero lembrar o passado, agora é brincadeira, que eu não espero estar lá dançando cancan. Senhora, 84, 79, 81 e a gente brinca. Aí uma vai ter que operar o quadril, nós, olha, você se excedeu a dança no passado. Olha, se fosse o cancão o problema é quando a gente se lembra de guilhotina, que a gente participou daquelas coisas tristes ali,
de revolução. Revolução Francesa. Eu adorava cantar Los Enfants de la Patrie. Aí eu notei que sempre que eu cantava, eu ficava melancólica. Eu corta, 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 não pensa mais, não canta mais, esquece. Dona Luísa, aí vou encerrar com essa diferença, né? Eu adoro a Marselhesa, né? Então, desde a seleção francesa, quando eu vi a hora do hino, só quando você vai ver a tradução do hino da Marselhesa, é uma história de hecatombe, guerra, sangue, armas. Aí a senhora vê o hino do Brasil, que maravilha! É o Ai, que lindo! É, né? mas o hino da França mexe com a gente. Mexe. É lindo É lindo, também. é lindo. Anima, né? Agora, o do Brasil, eu falo em crescimento. Eu só não gosto daquele pedaço, o gigante deitado. Então, quando eu tenho um videozinho que o gigante levanta, o gigante de pé, eu falo isso, o gigante agora está de pé. Pátria do Evangelho, celeiro do mundo. Vai ser. Ô, dona Heloísa, olha, ganhei a noite, viu? Porque essa informação de hoje, primeira parte do nosso programa, Herculano era vegetariano. Que homem, né? Herculano, a gente já sabe, o filósofo, o escritor, o pensador, através de dona Heloísa, a gente ficou sabendo o pai, o filho, o irmão. Meu Deus do céu! E agora Herculano, ante a natureza, ante os animais, é um homem realmente, como dizia o Jorge Risini, né? O homem onímodo, ele usou essa palavra, que era um homem completo em todas a inteligência completa, né? Que homem! E Dona, bondade, bondade com os animais, compreensão, já veio de longe. a Nossa, senhora com certeza teve uma reencarnação na China, sabe por quê? Porque vai ter um pai lindo desse lá na China, dona Heloísa, viu? Um pai lindo desse, né? eu adorava a China antiga. Era a minha paixão nos romances de Facebook. Agora a China moderna já não me encanta tanto, mas a China foi maravilhosa. É, meu pai veio da China. Oh, Aqui não se faz. minha amiga, gratidão. Sempre, viu? Eu saio daqui elevado, emocionado, revigorado, viu? Sempre é uma emoção muito Mas grande. o entrevistador é você, você que conduz as perguntas, você que é especialista. Eu sinto a mesma coisa com as perguntas e o trabalho que você faz. Muito obrigada. E pense em Dona Eva, sorrindo, feliz, como meu pai e minha mãe, sorrindo, felizes de verem os filhos preocupados com vida espiritual. Já nos enriquece. Isso é mamãe dizia muito, né? Isso é que é uma mulher fantástica, né? Olha aí, que inteligência, e que se a senhora ouvisse, viu, a senhora ia ficar acanhada dos elogios que ela fazia. Ela é também linda, generosa, Dona Eva. Cada vez que eu te encontro agora, eu me remeto a ela, imagino os dois e ela sorrindo feliz de ver o filho no caminho da luz. Graças a Deus. Mamãe, está ouvindo, mamãe? Então, dona Heloísa lhe quer bem, mamãe, queira bem a ela. Vamos, vamos, Dona Eva, nossa. Dona Heloísa, vamos orar, né? Vamos. Agradecer a Jesus por esse momento, essa aula magna que tivemos sobre a vida de Herculano, porque a vida de Herculano é uma vida magna. Herculano magnificava tudo, até o simples ato de uma alimentação. Desde criancinha, que homem extraordinário. Profundo amante da natureza, dos animais, do ser humano, da vida, da cultura, e profundamente simples, humilde, verdadeiro. Herculano, onde estiveres, aceita o nosso ósculo na alma, o nosso beijo. Estamos aqui sempre com Dona Heloísa, reverenciando a tua figura maravilhosa. Pedindo permissão a Jesus, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa, boa noite. Eu vou agora comer meus matinhos
a senhora vá sugar suas carnes aí, viu? Dia que eu como porque faz mal. Eu como um omelete, uma saladinha, cuidar do corpo e do espírito. Dona Heloísa, a senhora vai dar folga para esse entrevistador, ele começa a brincar com a senhora, cheio de intimidade. Pode isso? Não pode, né? Pode. Meu pai era assim, você me lembra às vezes as brincadeiras do pai. São espíritos alegres e bons. Muito obrigada. Qualquer dia eu vou levar um puxão de orelha. Menino, tu tá falando com a filha de Herculano, rapaz. Toma jeito. Fulano é grande. A filha veio para o melhor educador porque precisava. Luiz, um abraço, viu? Até para a semana. Obrigada, querida. Abraço na Ceiça, nas meninas. Muito obrigada. Um E abraço, pela homenagem ao meu querido, amado pai. Obrigada. um abraço em Kátia também. Nunca mais falei nela, né? Um abraço em Kátia. Pessoal, e encerrando nosso programa, sempre dedico todos os programas do meu canal a você, Maninha, Eva Tavares. Um beijo na alma. Fique na paz, que a gente aqui vai levando, Maninha, viu? Beijo na alma, dona Heloísa. Até para a semana. Obrigada, obrigada, filha. Você também. Muito obrigada.